Bom, mas a quem se aplica essa lei? Será que é a todos que se aplica essa lei? Será que todos os profissionais liberais, né, microempreendedores, os autônomos podem usufruir dessa lei, como salão parceiro? Não. Dá uma olhadinha aí na tela, né? Essa lei é aplicável apenas a profissionais cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores, maquiadores, né, que são profissionais da área de beleza. Essa lei não se aplica a recepcionistas, profissionais da área de saúde, gerentes, tatuadores e outros profissionais que não estão descritos aqui e que não devem ser enquadrados na lei de salão parceiro. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer com isso que algumas profissões elas têm início, né, meio e fim, digamos assim. Por quê? Porque já tem um horário pré-estabelecido. A recepcionista, por exemplo, de um salão, ela tem horário de entrar, tem horário de almoço e tem horário de saída. É diferente do profissional de beleza, né, que é mais atribulado, muitas vezes a hora de almoço dele se estende, né, ele não consegue nem almoçar ao meio-dia. Muitas vezes existe a dificuldade desse profissional regular o horário dele. Muitos profissionais eles chegam tarde porque ficaram do dia anterior até muito tarde atendendo um cabelo mais complexo. Na hora do almoço eles avançam dependendo do tamanho, da complexidade do serviço que ele está fazendo. Na hora de saída, a hora que ele deveria sair, chega cliente, então fica uma agenda muito atribulada. É raro um profissional de sucesso que tenha de fato 8 horas diárias trabalhadas. É sempre muito mais, é 12, é 13, é 14. Então muitas vezes ele precisa dessa flexibilidade, chegar um pouco mais tarde no dia seguinte e tudo isso complica, né? Essa relação flutuante complica o empregador de fato saber o que eles estão fazendo, a carga horária que eles estão cumprindo ali. E você sabe que tudo isso, na hora que sai, vai ser registrado e vai ser cobrado pelo profissional, né? Então, fique atento aí a essa relação que vocês têm com esses profissionais que estão no estabelecimento, trabalhando na CLT, mas estão com carga horária acima da que, de fato, eles deveriam estar, né, pela CLT. A maioria dos casos, e eu já passei por isso também, os estabelecimentos fazem registros apenas com o piso de salário. E eles ganham muito mais do que o piso. O piso, na verdade, acaba sendo uma cobertura, que se ele passar mal, se tiver alguma doença, ficar grávida, ter aqueles direitos que a lei permite. Mas eu já vi diversas vezes estabelecimento tendo notícias bem surpreendentes de pessoas que saíram e colocaram o estabelecimento no pau porque eles não queriam receber aquela rescisão em cima do piso, eles queriam mais em função da carga horária maior que eles trabalhavam no estabelecimento. Então fiquem atentos a isso, né? A lei de salão parceiro vai te proteger nesse sentido também. Bom, existem alguns critérios, pessoal. Tudo na vida, né? Até jogo de futebol a gente tem ali as regras para que você consiga se enquadrar nessa lei. Vamos falar um pouquinho sobre esses critérios agora. Quais são esses critérios? Bom, os profissionais devem ter CNPJ, é isso mesmo. A gente orienta que os profissionais tenham MEI, né? Que sejam microempresários individuais. Essa relação permite que você se enquadre dentro desse critério. Então, o salão, ele tem o seu CNPJ e ele está com essa relação de parceria com o profissional, que também é um empresário e tem seu CNPJ, tá bom? Isso é importante. Bom, o salão deve ter um contrato com esse profissional, esse é o segundo ponto. Tudo muito claro, como eu falei lá no início, isso deve estar muito bem redigido, com orientação, né, com conversas adicionais, exaustivas, né, para vocês brigarem o quanto tiverem que brigar antes de depois botar no papel, não se arrependerem, porque aí o contrato ele vai ser validado, como eu vou falar um pouquinho mais à frente. Todos os contratos devem ser homologados no sindicato da sua região. Vocês devem se dirigir a um sindicato da área de beleza da região de vocês, até por meio de um contador, até por meio de pessoas que tenham esse conhecimento de lei, um advogado, ou até você mesmo, vá direto ao teu sindicato para você entender melhor como funciona isso. E lá vocês vão pegar um modelo de contrato que pode ser diferente. Eu posso até fazer uma pesquisa depois, se vocês quiserem. Coloque aqui nos comentários que eu posso fazer uma pesquisa de modelos de contrato para deixar para vocês entenderem um pouco melhor. Mas a ideia é essa, fazer um contrato e esse contrato tem que ser homologado, não pode ser um contrato de gaveta não, tá pessoal? Aquele contrato que você faz lá de boca e depois você
assina e cada um pega um papel sem nenhum tipo de legalidade. Não, tem que ser um contrato homologado no sindicato, tá bom? Vamos ao ponto seguinte. Deve-se emitir também todas as notas fiscais e também deve-se ter bem claro quem é que vai recolher o MEI. É um ponto importante, tá? Busque informações de segurança, pessoal. Vocês devem buscar um contador e vocês devem estar atentos a todos os pontos desse contrato. Normalmente os empresários já têm pessoas, né, que os auxiliam nessa parte jurídica, mas os profissionais de beleza são muito fragilizados. Então o Sebrae é uma grande fonte de ajuda para essas pessoas. Vá até o Sebrae da sua região, se informe, que você vai ficar surpreso do quanto eles podem te ajudar nessa etapa também de formulação desse documento. Bom, aí na tela é o portal que vocês devem solicitar, né, o MEI, né, o portal do governo, portaldoempreendedor.gov.br. Entrem lá, né, saibam que para vocês serem enquadrados no Salão Parceiro, vocês têm que ter o MEI. Então já entrem lá e já façam o MEI de vocês para que vocês possam tomar essa atitude. E você que é empregador, também já oriente ao seu colaborador, ajude ele a fazer isso, porque muitas vezes ele não tem porque ele de fato não sabe. A gente está tomando aí uma iniciativa muito grande, a gente está percebendo essa iniciativa muito grande na área de beleza em função da pandemia, né? Muitas pessoas foram obrigadas praticamente a aprender essa parte de informática, a se relacionar melhor com as tecnologias, mas a gente sabe que na grande maioria os profissionais têm dificuldade sim. Então você que é empreendedor, você que é dono de salão, ajude esse profissional a se formalizar dentro do MEI para que depois vocês possam avançar para a relação de salão parceiro. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, essa caneca bonita, ó. Pedagógico do Instituto Mix. Presente lindo, né? Pois é, quais são os benefícios dessa lei? Os benefícios dessa lei, pessoal, são inúmeros, né? Diminuição significativa da sua carga tributária como empregador, isso é fato, né? Você não vai ter os encargos da CLT com essa relação com o seu colaborador. Mais um ponto, a legalidade. É muito importante você trazer legalidade na sua relação, né? É muito ruim quando você quer, de repente, orientar um profissional, né? Porque a gente sabe que a relação é diferente, é uma relação de parceria. Você não pode mandar, você não pode exigir, né, em nenhuma circunstância. Mas é muito ruim quando você vai orientar um profissional e você se sente inseguro porque você não tem uma relação de legalidade com ele. Nessa relação, ninguém está sendo enganado, todos tiveram, né, um acordo ali para ser formalizado e essa legalidade te traz segurança, até mesmo de expor algumas ações, alguns projetos, né, alguns planos que vocês têm para o futuro, para o estabelecimento de vocês. A relação atende à exigência jurídica, olha que bacana, pessoal. Então, se amanhã ou depois você for cobrado de algo indevido, você tem um respaldo jurídico, né, porque tem uma legalidade nessa relação, não é algo inventado. Existe sim uma formalização e uma legalidade. Diminui também os processos trabalhistas, né? Você com essa relação, com certeza, cada um cumprindo a sua parte, você vai ter ali o benefício, né, de não ser processado por essa pessoa quando ela sair, até porque está tudo devidamente legalizado. A transparência nas relações, isso é muito importante. Tudo que você faz que está documentado, até mesmo essa relação de percentual, né, de cada um, as regras do jogo, vai gerar assim, uma transparência que é muito saudável para a comunicação de empregador e empregado também. Proporciona reconhecimento profissional. A gente sabe que os profissionais de beleza, eles precisam. É um segmento que trabalha com a vaidade, né? É um segmento que precisa de estar presente em cursos profissionalizantes, em atualizações. Isso é muito bacana para a imagem profissional dele. Quando esse profissional ele se isola, né, ele fica só no mundinho dele, ele não consegue passar credibilidade. Existem muitas necessidades de profissionais estarem presentes em feira, muitas vezes trabalhando em palco, muitas vezes atendendo a eventos importantes e tudo isso, ó, valoriza. É muito melhor você ter um profissional valorizado, né, integrado com todo o universo da beleza, do que você ter aquele profissional de segunda a sábado desmotivado, com aquele celular na mão, sentado lá, né, sem buscar novidades, sem buscar atualização. Ele de fato
vai prejudicar ele e vai prejudicar o seu negócio também. Então, pessoal, uma coisa que tem que estar bem clara: algumas pessoas, elas fazem essa relação de parceria, de salão parceiro, mas elas querem tratar o colaborador como se eles fossem empregados. Não é possível que isso aconteça, tá? Essas relações que acabam camuflando, né, a gente fala cortina de fumaça, elas podem ser prejudiciais, porque se for constatado através do comportamento, né, autoritário do estabelecimento, do dono do estabelecimento, no caso, que ele tratava essa pessoa como CLT, né, ele pode sim ter algumas invertidas. Tá? Isso deve ficar bem claro. Se for provado que aquele empregador fez essa relação de salão parceiro apenas para camuflar uma relação de autoritarismo, né, de cumprimento, né, de CLT, ele pode, de fato, também ser responsabilizado. Então, saiba que essa relação é uma relação de tranquilidade, de responsabilidade. Então, você, empregador, que quer entrar nessa relação, perceba com quem você está entrando, porque existem pessoas que são irresponsáveis, tem pessoas que não cumprem horário e não vão ser benéficas para o seu estabelecimento, nem como CLT e nem como salão parceiro. Isso é um fato, né? Devemos ser transparentes. Mas essas pessoas podem ser estudadas, percebam se ela já teve uma relação em outro salão, como ela trata os clientes através da entrevista, pegue referências para que vocês não se prejudiquem também. Mas qual percentual será disponibilizado para cada um? Isso é importante, não é mesmo? Então você tem que ter isso muito claro. Alguns salões são muito grandes, têm muitas despesas, não conseguem dar um percentual muito grande, né, para o seu colaborador, porque às vezes ele fornece o produto, ele quer trabalhar com um produto top, com uma marca que tenha de fato cara, então não tem como ele dar uma margem muito grande de percentual para esse colaborador. Às vezes tem salão que oferece 40%, outros 30%, isso depende muito do valor também agregado de serviços desse salão, mas não deve deixar de estar nesse contrato essa relação de percentual que vai para cada um. Se de repente o profissional decidir trabalhar com os produtos dele, aí sim você pode também ter uma relação de uma margem maior para esse profissional, né? Ele tem o armário dele, guarda os produtos dele no armário, utiliza a linha dele. Então tudo isso é conversado e deve estar registrado lá nesse documento. Ficar os dias que o profissional vai comparecer é interessante, pessoal. Mesmo que esse profissional tenha uma agenda flutuante, ele não vai comparecer em determinados dias específicos, mas coloque no contrato, né? Isso vai, de fato, cobrir também esse profissional. Você que é profissional, que vai estar esporadicamente, coloque lá o que você falou para o seu empregador que você faria. Agora, se você determinar no contrato que você vai quartas, quintas e sextas, cumpra o que está lá no contrato. Ou, muitas vezes, não é colocado nada nesse sentido, mas tem que ser especificado, né? O atendimento será conforme o fechamento da minha agenda através da recepcionista do salão. Existem profissionais que trabalham assim, né? Eles vão acumulando uma quantidade de clientes e vão determinados dias para atender. Se for dessa forma, coloque lá, peça a orientação do advogado e determine lá como vai ser feita essa prestação de serviço aí dessa parceria. Bom, quando se fala em dinheiro, todo mundo fica nervoso, né? Mas é importante a gente tratar essa relação também com seriedade. Como é que o salão vai pagar o seu valor? Vai ser semanalmente, a cada atendimento? Vai ser quinzenalmente? Vai ser mensalmente? Então registre lá para não ter nenhum tipo de cobrança indevida, né? Porque de repente você começa a pedir vale e aí o profissional já vai ficar aborrecido porque o dono do estabelecimento não tem naquele momento. Então deixa determinado quais são os dias do pagamento e de que forma essa relação vai acontecer. Outro ponto importante é determinar quem vai oferecer as ferramentas de trabalho, né? A gente sabe que secador ele queima, tem problema. Normalmente os materiais pessoais, tesoura, pente, é interessante que seja tudo do profissional, até mesmo secador, máquina. É mais interessante que ele vai cuidar com mais zelo, né? Se você deixar no estabelecimento para uso comum, pode ser que caia no chão e de repente queima lá o carvão do secador e aí quem vai trocar? Então coloque isso também dentro dessa relação. É importante que vocês tenham nesse contrato uma cláusula de desligamento,
tá? Mas é importante que esse salão tenha um tempo para se organizar, para colocar um outro profissional, treinar e não deixar ali a clientela dele a ver navios. E você também, né? Se você for desligado, se a relação não der mais certo, se o dono do salão quiser romper a parceria, é importante que você tenha tempo para poder se organizar, para você, né, buscar outros serviços e assim por diante, não ficar descoberto. Então coloque ali se for 15 dias, 30 dias, né? Me avise. Coloque ali 15, 30 dias para me avisar se você de fato for para um outro salão ou coisa parecida. Acho que é muito importante, essas dicas vão fazer a diferença na vida profissional de vocês. Como eu já falei no meu depoimento aqui embaixo, na minha história que eu contei para vocês no vídeo passado, vocês vão ter uma caminhada que eles estão iniciando agora, mas alguns eles evoluem muito rápido e de repente onde vocês vão abrir o salão de vocês vai precisar de outros profissionais parceiros, né, para poder cobrir a clientela que vocês vão ter. E eu aposto em vocês, eu tenho certeza disso. Então, muitas vezes o que acontece? A parceria pode ser feita com a manicure, um espaço único. Eu acredito muito na parceria daqui para frente. Então, às vezes você já tem o estabelecimento é muito grande, mas você não quer colocar ninguém porque você fica com medo do processo vir depois. Entra nessa relação de parceria, né? Se seu espaço é uma barbearia, coloque lá uma manicure na relação de salão parceiro, né? Ela como uma profissional parceira, uma depiladora, né? Uma cabeleireira, dependendo do que estiver acontecendo, né? Isso pode acontecer também no salão de estética, pode acontecer também no salão de cabeleireiro, né? Todos eles podem ter essa amplitude dentro dessa legislação. Pessoal, esse ponto último aqui é imprescindível, tá? Por quê? Porque muitas vezes o profissional ele faz tudo certinho, ele tira o seu MEI, mas ele não paga o MEI. Então, se de repente aparecer um fiscal no salão e esse profissional não tiver devidamente quitado, né, com seus MEIs ali do mês, ele pode sim infringir ao dono do salão algumas multas, alguns constrangimentos desnecessários. Então, se você é o dono do salão e você sabe que alguns profissionais são desorganizados, vocês também podem fazer isso em contrato, né? O salão vai recolher o MEI e vai descontar do profissional à medida que ele for fazer o pagamento. Isso também é possível, mas é importante que isso esteja muito claro para os dois. Porque se você delega a ele está no seu espaço com uma relação de salão parceiro e ele não está pagando o MEI, isso vai implicar em problema para o dono do estabelecimento. No final, eu gostaria de deixar aqui para vocês o significado de parceria, né? Que na verdade são indivíduos unidos para alcançar o mesmo objetivo. Sociedade, companhia, pessoas que têm interesse em comum. Eu acredito muito nisso, eu acredito que quando as pessoas se unem, elas têm muito mais probabilidade de sucesso. Se você olhar no mercado, às vezes a gente percebe que existe nichos agora que estão se desmembrando, né? A gente tem esmalterias, a gente tem design de sobrancelha, a gente tem barbearia, a gente tem salão de beleza. A cada dia eles ficam mais segmentados. Mas em alguns momentos é importante você refletir, né, quanto você está pagando de aluguel, quanto o outro do outro lado da rua está pagando de aluguel. É possível fazer uma parceria? É possível fazer um salão parceiro? Cada um cuidando do seu dinheiro, cada um cuidando da sua vida, né, sem ser uma sociedade. Então reflitam nisso, vejam se vocês podem de fato ter essa independência, ter uma única recepção, né, para poder gerir ali a agenda de vocês, os valores recebidos e cada um ter a sua vida individual, a sua vida como empreendedor individual. Então é isso, pessoal, finalizamos aqui mais um vídeo sobre o Salão Parceiro. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo, tá bom? Você que está entrando agora para assistir esse conteúdo, dá uma forcinha pro Jailson Gabi, né, para ele colocar mais conteúdos bacanas para vocês aqui no canal. Se inscreva no canal, compartilhe com quem não tem conhecimento sobre essa lei, que acho que é muito importante, né? Toque no sininho para receber informações de novidades e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!